Oi, para encerrar essa primeira pasta de contos, eu vou contar o conto de Lima Barreto, A Nova Califórnia. Talvez algumas pessoas identifiquem alguns nomes, porque este conto, A Nova Califórnia, já serviu de base para uma novela brasileira. Bom, então vamos ao conto. Todo mundo achou estranho aquele homem que chegou na cidade. Na cidadezinha de Tubiacanga, uma cidade de 4.000 pessoas, super calma a cidade. De repente aparece um forasteiro e vai morar numa casa meio longe, ninguém sabe quem é, ele não fala com ninguém, não se apresenta para ninguém. Só o carteiro que acaba descobrindo que o nome dele é Raimundo Flamel. Isso porque toda hora ele tem que levar coisa para aquela casa lá meio longe. E são sempre sim equipamentos, coisas grandes, caixas grandes e livros e revistas estrangeiras, umas coisas assim bem diferentes, né? Então fica todo mundo, mas quem é esse Raimundo Flamel? Quem é? Quem é? O que será que ele veio fazer aqui em Tubiacanga? Aí um dia o Fabrício, o pedreiro, chega e fala, gente, eu vou fazer uma reforma lá na casa do Raimundo Flamel. Ah, a cidadezinha cai em peso, né? Nossa, o que é que você vai fazer? O que é? Como é que ele é? Como deixa de ser? Ele fala, não, sim, ele não é muito de falar. Mas o que você vai fazer? Eu vou fazer um forno na sala de jantar. Eu falo, um forno? Na sala de jantar? É, vou fazer. Aí ele vai, né? Toda vez que ele volta, o pessoal, e aí, como é que foi? O que é que foi? Ele fala, não sei, tem umas coisas esquisitas naquela casa. Tem umas retortas, uns negócios de vidro, uns tubos, umas coisas que soltam umas fumaça. Ele fala, não sei, é muito esquisito aquilo. Aí ele começa a falar, olha lá, seu basto da farmácia tem uns tubinhos daqueles, mas olha, é muito estranho. Eu não sei. Aí já começa, eu acho que esse cara tem parte coutinhoso, né? Uma parte da cidade fala, esse cara tem parte coutinhoso, deve ser alguém com uma trama com o capeta, porque ele é esquisito, ele fica lá pra dentro, não fala com ninguém, aí com esses negócios. Aí começa uma coisa assim, né? Outros falam, não, acho que não é isso, não. Até que o seu Bastos, o farmacêutico, e fala, gente, para com isso. O que ele está descrevendo são equipamentos químicos. Obviamente, esse homem é um químico. Não está lá fazendo. Vai ver, ele veio para cá, para Tubiacanga, para desenvolver algum trabalho que é mais fácil ele fazer num lugar sossegado. Nossa, que coisa, que mania de pacto com um diabo coutinhoso. Não tem nada a ver, é só um químico. E ainda, por coincidência, o farmacêutico acaba, um tempo depois, recebendo uma revista, e na revista cita o prestigiado químico, o Dr. Raimundo Flamel. Aí, então, a cidade passa assim, de execrá-lo, né, de achar que ele tinha pacto com o demônio, a se sentir importante porque um sábio, né, um químico reconhecido mundialmente, escolheu Tubiacanga para morar. E aí fica todo mundo muito orgulhoso, menos o Coronel Pelino, porque ele não gosta do cara, porque ele era o sábio da cidade. Na verdade, ele era um gramático, uma pessoa assim, até um pouco antipática, meio pedante, que ficava corrigindo todo mundo. Qualquer coisa que a pessoa falasse em português, que errasse um pouquinho, uma concordância ou uma expressão que usasse mais assim, ele já corrigia, né? Se usasse um anglicismo, alguma coisa assim, ele já falava, em português não é assim que se fala. Então ele era assim, o pessoal achava ele legal tal, mas assim, meio pedante. Né? O pessoal tinha até um certo receio de conversar com ele, porque ele sempre ficava corrigindo as pessoas, né? Ele dava meio que uma humilhandazinha. E ele fica meio aborrecido, porque ele deixa de ser o inteligente, o sábio da cidade. Então ele sempre fica procurando alguma coisa para denegrir o Raimundo Flamel. Só que ele não encontra. O Raimundo é lá, sossegado, tranquilo. À tarde, às vezes, ele fica ali, às margens do Tubiacanga, do rio Tubiacanga, e as crianças passam e brincam com ele agrada todas as crianças, dá risada com as crianças, que são as únicas pessoas com as quais ele interage.
O resto da cidade ele não dá bola para ninguém, não vai para lugar nenhum, fica ali, só brinca com as crianças ao entardecer, volta para casa dele e o pessoal vê sair fumaça de lá da chaminé da sala, fica aquele mistério. Bom, depois a cidade pega aquilo e vira uma rotina. Anos depois, alguns anos depois, o Flamel entra na farmácia do Dr. Bastos. O Dr. Bastos fica até assim, nossa, né? Sai de trás do balcão, vai lá, oi doutor, como é que vai, não sei o quê. Eu falei, eu precisava conversar com o senhor em particular. Ele falou, claro. Aí ele tem lá no fundo da farmácia um quartinho onde ele aplicava injeção, tirava pressão e às vezes até fazia umas pequenas cirurgias, tirava umas verruguinhas, umas coisinhas assim, né, uma unha cravada. Ele pega e leva o Raimundo pra lá. Aí o Flamengo pega e fala, doutor Bastos, o senhor sabe que eu sou um químico, né? Ele fala, não, sim, eu sei. Ele falou, eu desenvolvi um experimento e eu não quero ainda publicar nem discutir nos meios sábios, porque eu gostaria de ter testemunhas antes de popularizar o que eu descobri. Então eu gostaria de 3 pessoas que fossem idôneas e que pudessem ir para minha casa e testemunhar o experimento. E eu pensei no senhor e o senhor me ajuda a escolher, escolhe 2 pessoas aí para mim. Aí o Dr. Bastos fica muito contente, né? Porque ele acha assim, nossa, que bacana, né? Ele, afinal de contas, pensou em mim. Ele falou, pode ser o Coronel Bentes? Eu falei assim, não sei quem é. Eu falei, não, ele é um homem muito respeitado, já tem uma certa idade, assim, uma pessoa que as pessoas têm muita consideração e tal. E eu pensei, então, que poderia ser ele, uma das pessoas que o senhor poderia fazer parte, né? Ele falou, bom, esse experimento envolve ossos humanos. O senhor acha que ele teria problema, né? Se ele for muito religioso? Basta ficar assim, ossos humanos? Não, eu acredito que pro Coronel Bates não tem problema, porque ele é praticamente um ateu. Aí fala, ótimo. E o segundo? Aí o segundo, e o outro pensa. E fala assim, que tal o Tenente Carvalhais? Acho que pode ser ele. Ele fala, mesmo esquema, não tem problema. Não, ele é maçom. Aí fala, maçom, então tá bom. Então beleza. E quando seria? Domingo. Vocês podem ir domingo à tarde na minha casa, que aí eu vou conduzir o experimento. Beleza. Aí, vão os 3 no domingo, passam a tarde lá, e acaba o experimento, tudo. No dia seguinte, na segunda-feira, o Raimundo Flamel vai embora. Ninguém sabe mais do Raimundo Flamel. Quem viu, ele simplesmente foi embora. Fechou a casa e saiu. E fica todo mundo assim, ele foi embora, né? Pra onde ele foi, o que foi. E os 3, tanto o tenente, quanto o coronel, quanto o Bastos, estão quietinhos. Tubiacanga sempre foi considerada uma cidade muito calma, sem crimes, né? Só uma vez, lá no passado, teve um crime político. Um cara da oposição matou um situacionista, mas coisa assim, né? Nada que... Não tem roubo, não tem nada. Tanto que o pessoal usa a porta, janela, chave, porque o pessoal no Rio usa, né? Então eles acham chique ter porta, fechar a porta. Porque ninguém entra na casa de ninguém, não tem roubo, não tem nada. De repente, começa um crime extremamente grave, para os conceitos, principalmente, de uma cidadezinha como Tubiacanga. O coveiro começa a reparar que as covas estão remexidas, várias covas remexidas, e ossos sumiram.
Aí ele fica meio assim e resolve falar com o delegado. Aí a história espalha assim, que nem rastilho de pólvora. Todo mundo fica sabendo que o cemitério está sendo remexido, roubado ossos. Todo mundo fica bravo. Até o turco, que era muçulmano, fica bravo. Os protestantes ficam bravos. Os católicos, todo mundo, né? Se reúne porque a morte, ela tá acima até de qualquer religião, né? Respeitar os mortos, não violar o cemitério é uma coisa assim que todo mundo acha que tem que ser. Então vão ao cemitério, começam a montar guarda, fazem guarda, mas o pessoal é aquela coisa, né? Vamos assim até a página 2, né? Porque vai, aí começa a ficar tarde, muito tarde, o vento começa a fazer barulho, aí um fica com dor de barriga, o outro, a mulher não tá passando bem, vai indo embora, não fica ninguém. Até que o delegado pega e monta uma força-tarefa. Fala, não, ó, vai ficar, não quero nem saber. Nós vamos ficar aqui e vamos descobrir quem é que tá roubando ossos. E pra quê? Aí eles vão. E estão lá no cemitério, quietinho. De repente eles veem 3 vultos entrando, mexendo assim. Vão pra cima dos caras, um consegue fugir. E os outros 2 eles pegam e batem e fazem o quê? Então, um deles fica vivo e é o Coronel Bentes. E o Coronel Bentes fala que a terceira pessoa é o farmacêutico Bastos. Daí ele fala, mas por que vocês estão fazendo isso? Mas ele tá machucado e tal. Aí o pessoal vai atrás do Bastos, que meio que estava escondido, mas eles acabam achando e acabam descobrindo que o que o Raimundo Flamel fazia e que ele ensinou, ele mostrou como é que fazia para os 3, né, que os 3 viram, foram testemunhas, é transformar ossos humanos em ouro. Aí fica assim, né? Não, mas como? Só que ao mesmo tempo que as pessoas ficam, que isso? Mexer no osso da minha mãe, mexer no osso de não sei quem, mexer no meu marido, da minha filha, do meu filho, do meu pai, né? Da minha avó, do meu avô. Ao mesmo tempo que começa a falar isso, começa a pensar, né? Cada um pensa na sua coisa, né? Um pensa, nossa, se eu conseguisse fazer um ouro com um osso, dava para eu aumentar minhas terras, fazer um cercado. Outro pensa, nossa, dava para dar um dote bem legal para minha filha. Eu ia embora daqui. Outro, eu ia comprar não sei o quê. Cada um começa a fazer seus planos, né? Então, assim, por fora, aquela indignação, que absurdo. Mas por dentro, todo mundo já começa a pensar que pode ser uma boa. Aí eles vão atrás do Bastos e ele fala, se vocês pouparem a minha vida, eu mostro pra vocês como é que faz. Tá, assim, então tá bom. Se você ensinar a gente, beleza, né? Ele fala, só que não é assim simples, eu tenho que escrever uma porção de coisa, não dá pra falar, senão depois ninguém vai lembrar, é um processo muito complexo, então eu vou escrever e amanhã de manhã eu entrego pra vocês a receita de como se faz. E aí todo mundo, tá bom, né, então aquela turba furiosa já não tá mais tão furiosa, né, a ganância já tá pegando, já vai cada um para sua casa, fazendo seus planos. Até a menina Cora, que não gostou de Tubiacanga, sempre quis morar no Rio, porque ela se achava linda, maravilhosa, poderosa, que iria encontrar um homem muito melhor do que o pessoal lá de Tubiacanga. Começa a pensar que agora, então, ela vai poder comprar um vestido assim e morar no Rio. Todo mundo vai embora com seus pensamentos. E chega de noite, todo mundo vai dormir. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Mas, na verdade, todo mundo pretende enganar todo mundo. Então, é o marido que espera a mulher dormir e foge. A mulher que viu que o marido fugiu, que ela também estava esperando ele dormir, foge atrás.
É o pai que vai sem falar para o filho que vai sem falar para o pai, o irmão que sai, a irmã. Todo mundo, na verdade, acaba indo para o cemitério para pegar ossos. Dá uma confusão, porque a cidade era pequena, não tinha poucos ossos. Aí o pessoal começa, sai briga, 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 acaba saindo morte. O Pelino, né, o gramático, acaba esfaqueando o turco, que acaba sendo esfaqueado, e acaba sendo esfaqueado por outra pessoa. Nossa, fica aquela coisa assim, uma coisa horrorosa, uma brigaiada, todo mundo matando todo mundo. A única pessoa que estava de boa era o bêbado da cidade, que ele não estava nem aí para nada daquilo. Ele entra no bar, não tinha ninguém, ele cata uma garrafa de Paraty e começa a beber, e fica lá bebendo e vendo aquela confusão lá no cemitério, que no dia seguinte amanhece mais gente morta do que gente viva, a cidade vira praticamente uma cidade fantasma, e o bêbado fica olhando aquilo tudo e pensando no Bastos, que quando o pessoal foi para o cemitério, ele foi aí embora, levando com ele o segredo de como montar, como transformar em ouro, como montar um tesouro. E assim acaba o conto.